Olá, eu sou Cida Bezerra, professora de raciocínio lógico, e estou aqui para corrigir as questões de raciocínio lógico. Vamos à questão de número 19? Considere que Marta não coma salgado nem beba refrigerante e que seu lanche contém apenas uma comida e uma bebida. Nessa situação, considerando-se todas as opções do cardápio da lanchonete e todas as opções de lanche com apenas uma comida e uma bebida, e escolhendo-se ao acaso uma dessas opções, a probabilidade de que ela não agrade Marta é inferior a 70%. Vamos pensar? Considerando a questão, as opções do cardápio e a possibilidade, que ele chama de probabilidade, de não agradar Marta, seria sair refrigerante ou salgado. Poderia ser um refrigerante e uma outra opção de comida, que não seja salgado. Poderia ser salgado e suco. Poderia ser salgado e refrigerante. Então, é melhor nós resolvermos essa questão trabalhando com a probabilidade de agradar. E aí, nós respondemos a questão com o complementar. Então, vamos à tela? Vamos à resolução? 7 salgados, 4 bolos, 3 tapiocas, 3 sucos, 5 refrigerantes são as opções. Logo, temos 14 tipos de comida, que seria 7 salgados, mais 4 bolos, mais 3 tapiocas. E 8 tipos de bebidas, que é 3 sucos e 5 refrigerantes. Agradando Marta, ao pegarmos 7, que seriam 4 bolos e 3 tapiocas, no universo de 14 tipos de comida. Pegando 3 possibilidades de suco, no universo de 8, que seria 3 sucos, mais 5 refrigerantes. Então, 7/14 e 3/8, sabemos que em contagem o E é multiplicativo. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. 14 vezes 8, 112, que daria 0,1875, que representa 18,75%. Então, de agradar é 18,75. A probabilidade de não agradar Marta é 91/112. Logo, 0,8125, que seria 81,25%. Afirma 81,25% é menor que 70%. Item errado. 20. Se Marta desejar fazer um lanche com apenas uma opção de comida e apenas uma bebida, ela terá mais de 100 maneiras distintas de organizar seu lanche? Vamos pensar? Ora, quantas são as possibilidades de comida? 14. Quantas são as possibilidades de bebida? 8. Então, ela pode escolher uma comida e uma bebida. Logo, vamos à tela. Como vimos, 7 salgados, 4 bolas, 3 tapiocas, 3 sucos e 5 refrigerantes, que nos dá 14 tipos de comida e 8 tipos de bebidas. 14 comidas e 8 bebidas, o E é multiplicativo, princípio fundamental de contagem, 112 possibilidades. Ele afirma que esse valor é maior que 100, ou seja, 112 é maior que 100. Logo, o item está certo. Vamos à questão de número 21. Considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos, julgue o item seguinte relativos à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Nesse sentido, considere ainda que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas. Isso tudo foi dado para subsídios do item 21. Vamos ao item. A sentença: a fiscalização federal
é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome, pode ser representada simbolicamente por P e Q? A sentença citada é uma proposição simples. Ela tem um sentido completo. Ela tem sujeito e predicado bem definido. Não é uma proposição composta. Então, ela poderia ser representada por P e não por P e Q. Logo, o item está errado. A proposição é simples e afirma que é composta. 22. A sentença, se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédio que controlam a pressão, pode ser corretamente negada pela sentença, João tem problemas cardíacos e ele não toma remédio que controlam a pressão? Estamos diante de uma condicional. E sabemos que negar uma condicional não é uma condicional. A negação de uma condicional não é uma condicional. Então, quando negamos uma condicional, é quando afirmamos a primeira e negamos a segunda. É verdade o que acontece antes e falso o que acontece depois do então. Vamos à tela? Ao negarmos uma condicional, afirmamos a primeira e negamos a segunda. CP, então, Q, tem como negação P e não Q. Se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédios que controlam a pressão. Tem como negação, João tem problemas cardíacos e ele não toma remédios que controlam a pressão. É o que ele afirma. Logo, o item está correto. 23. A sentença, Alberto é advogado, pois Bruno não é arquiteto. Dizer que Alberto é advogado, pois Bruno não é arquiteto, é a mesma coisa que dizer, se Alberto é advogado, então Bruno não é arquiteto. Ele diz, é logicamente equivalente à sentença. Bruno é arquiteto, pois Alberto não é advogado. Que significa, se Bruno é arquiteto, então Alberto não é advogado. Logo, como vimos, esse pois está no lugar de um então. Logo, estamos diante, novamente, de uma condicional. Vamos à tela? Dizer CP, então que, é equivalente a dizer se não que, então não P. A sentença dada é Alberto é advogado, pois Bruno não é arquiteto. É logicamente equivalente à sentença. Ao negar que Bruno não é arquiteto, é dizer Bruno é arquiteto, pois, negando que Alberto é advogado, Alberto não é advogado. Como vimos, é o que o CESP afirma. Logo, o item está correto e o item está certo. 24. A tabela a seguir, relativa ao ano de 2010, mostra as populações dos 4 distritos que formam certa região administrativa do município de São Paulo. Vamos à tabela? Então, na tabela, há a coluna do distrito e a coluna da população. Alto de Pinheiros, 43 mil. Itaim Bibi, 92.500. Jardim Paulista, 89 mil. Pinheiros, 65.500. Somando todos esses valores, o total dá 290 mil. Considerando-se a tabela apresentada, é correto afirmar que se em 2010 um habitante dessa região administrativa tivesse sido selecionado ao acaso, a chance desse habitante ser morador do distrito Jardim Paulista seria inferior a 30%. Geralmente a gente dá a entonação de pergunta. O CESP não pergunta, ele afirma. Nós vamos concordar ou discordar. Então vamos à resolução. Coloquei aí a tabela para que a gente possa consultar os dados. Lembrando que a probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre o número de elementos do evento procurado e o total do universo, né? Logo, o evento procurado é ser do Jardim Paulista e o total é o total da soma dos 4 itens. Logo, é 89 mil
dividido por 290 mil, que dá 0,306896. Logo, superior a 30%, porque vai dar aproximadamente, arredondando, 30,7%. Logo, ele afirma inferior a 30%. Encontramos um valor um pouquinho superior a 30%. Logo, o item está errado. 25. As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento. Bianca não é professora. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade. Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Uma conclusão que torna esse argumento um argumento válido é: Carlos é especialista em recursos humanos e Ana trabalha na área de informática. Então vamos recordar. O que é um argumento válido? É que ao colocarmos as sentenças, na forma simbólica, transformarmos numa proposição composta, as sentenças, nos levam à conclusão. Logo, ao fazer isso, transformarmos numa proposição composta e resolvermos essa tabela verdade, ela será tautológica, vai dar a coluna resposta tudo V. Então, como que nós vamos resolver? Nós vamos partir do pressuposto que se as premissas são verdadeiras, nos leva à frase que ele diz ser conclusiva. Se isso ocorrer, o argumento é válido. Se isso não ocorrer, ele é inválido. Então vamos à tela? Partindo do pressuposto que todas as sentenças são verdadeiras. Bianca não é professora. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Se Ana não trabalha na área informática, então Paulo é técnico de contabilidade. Carlos é especialista de recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Então, como vimos, estamos diante de sentenças que eu parti do pressuposto que elas são verdadeiras. Agora, nós vamos ter que lembrar das regras de conexão, Quando que as sentenças são verdadeiras? Lembrando que uma proposição simples, ela tem duas valorações possíveis, admite somente uma. A partir do momento que eu chamei de verdadeira, ela é verdadeira. E nesses casos eu brinco, temos onde amarrar nosso bode? Temos onde começar? Temos. Vamos começar dizendo que é verdadeira a primeira sentença. Vamos à tela? Bianca não é professora, é verdade. Então vamos procurar Bianca. Na segunda sentença, que é uma condicional, o então diz que Bianca é professora. Então, se Bianca não é professora é verdade, dizer que ela é professora é falso. Agora, estamos diante de uma condicional. Para que essa sentença seja verdadeira, se o então é falso, o se não pode ser falso. É isso? Não, ele não pode ser verdadeiro. Porque se for V e F, a sentença não será verdadeira, ela será falsa. Então, como Bianca é professora, é falso, porque ela não é professora, então concluímos que é falso que Paulo é técnico de contabilidade. Agora, temos na terceira sentença que o então é que Paulo é técnico de contabilidade. Isso é falso. Para que essa sentença seja verdadeira, é falso que Ana não trabalha na área de informática. Logo, Ana trabalha na área de informática. Agora, na quarta sentença, nós temos disjunções, duas disjunções. É uma proposição composta de três proposições simples. Então, numa das sentenças, diz que Ana não trabalha na área de informática. Nós vimos que essa sentença é falsa, porque Ana trabalha na área de informática. Está sendo dito que Bianca é professora, e nós vimos que é falso que Bianca é professora. Então, como estamos diante de uma disjunção
e há 2 falsos, para que a sentença seja verdadeira, necessariamente tem que ser verdade que Carlos é especialista em recursos humanos. Logo, concluímos que Paulo não é técnico de contabilidade, que Bianca não é professora, que Ana trabalha na área de informática e que Carlos é especialista em recursos humanos. Aí vamos à conclusão. A conclusão diz: Carlos é especialista em recursos humanos. Verdade. A Ana trabalha na área de informática. Verdade. Olha, como a frase conclusiva é conectada pelo conectivo e as 2 sentenças são verdadeiras, logo a frase conclusiva é verdadeira, onde nós concluímos que as premissas acarretaram na conclusão. Logo, esse argumento é válido. E o que o CESP disse? Ele disse que esta conclusão torna esse argumento, né, um argumento válido. Item correto, item certo. Beleza? Vamos ao item 26. Na zona rural de um município, 50% dos agricultores cultivam soja, 30% arroz, 40% milho, 10% não cultivam nenhum desses grãos. Os agricultores que cultivam milho não cultivam arroz e 15% deles cultivam milho e soja. Considerando essa situação, julgue os itens que se seguem. Vamos jogar essas informações em um diagrama, tá? Trabalhando com o universo, que é 100% o todo, e com os respectivos subconjuntos. Vamos à tela? Universo 100%, que é o universo de agricultores. Ele diz que 50% cultivam soja, que 30% cultivam arroz e que 40% cultivam milho. E 10% não cultivam nenhum desses 3 produtos. Ora, se 10% não cultiva nenhum, 90% cultiva pelo menos um. Então, nós vamos ter, na união desses 3 conjuntos, 90%, que é pelo menos um deles. Então, vamos à tela, vamos às próximas informações. Os agricultores que cultivam milho não cultivam arroz. E 15% deles cultivam milho e soja. Observamos a essa frase. Os agricultores que cultivam milho não cultivam arroz. Logo, na intersecção entre arroz e milho, não haverá elementos, será vazia. E 15% deles cultivam milho e soja. Epa, 15% do quem? Dos agricultores que cultivam milho, porque está numa mesma frase, né? Essa sentença, ela gera dúvida. No entanto, vamos de novo, ó, os agricultores que cultivam milho não cultivam arroz. E 15% dos agricultores que cultivam milho, não é isso? Cultivam milho e soja. Voltamos, então, ao diagrama. Vamos colocar essa informação. Observamos que a intersecção, né, onde intercepta arroz e milho, nada colocaremos. Porque quem planta milho não planta arroz e vice-versa. Então, essa intersecção será vazia. Ele dá a informação que 15% dos que plantam milho plantam soja. 15% de 40% é 6%. Olha ele lá, 6%. Agora, se o total de milho é 40%, se de 40 eu tiro 6, 34. Então, só milho, 34%.
E dentro de milho, eu não vou colocar mais nada. Agora, pensando, se o universo é 100% e se 10% nenhum, 90% pelo menos um. Ao adicionarmos 50% de soja, 30% de algodão, 40% de milho, mais 10% nenhum, dá 130. Epa, tem 130 aí. Tá passando 30. Porque se o universo é 100 e tem 130, 130 menos 100 dá 30. 130% menos 100% dá 30%. Então, está sobrando 30 para o universo. Agora, como, não é isso? Temos na intersecção 6%, está faltando 24%. E esse 24%, ele só pode ser colocado em soja e arroz e não milho. Logo, é onde eu vou colocar esses 24%. Então, nós observamos que 6 mais 24 dá 30, não é isso? Agora, em arroz e milho, vazio, nenhum. Logo, se soja é 50%, nós já temos 30, para 50, faltam 20. Epa, se para 50 faltam 20, 20 seria só soja. Agora, adicionando tudo que nós estamos vendo, não é isso? Ó, 10 mais 40 de milho, 50, mais 20, 70, mais 24, 94. Tá faltando 6%. 6% só arroz, né? Somente arroz. Olhando para o diagrama, nós percebemos que só não ficou preenchido a intersecção entre milho e arroz, que era uma informação do problema. Mas ao somar todos eles, dá 100%. Então, vamos às afirmativas. 26. Os agricultores que cultivam arroz cultivam soja? Existe 6% que só cultiva arroz. Logo, esse item está errado. 27. Em exatamente 30% das propriedades, cultiva-se apenas milho? Não. Esse item também está errado. Volta no diagrama. Somente milho é 34%. Logo, o item está errado. Vamos para o próximo e último. Item 28. Considere as seguintes proposições sejam verdadeiras. Quando chove, Maria não vai ao cinema. Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. Quando Cláudio sai de casa, não faz frio. Quando Fernando está estudando, não chove. Durante a noite, faz frio. Epa! Estamos diante de 5 sentenças. Das 4, quais são condicionais? E uma delas é uma proposição simples. O conectivo das sentenças iniciais, ele começa com quando. Podemos substituir o quando por se, logo estamos diante, de novo, de condicionais. E ao ser dito que essas sentenças são todas verdadeiras, né? Nós dizemos que nós vamos fugir só da possibilidade da primeira ser verdadeira e do então ser falso. Fora isso, elas serão verdadeiras. Temos onde amarrar nosso bode? Vamos lá à tela. Temos. Existe uma proposição simples, que é a última. Durante a noite faz frio. Então, vamos lá. Se a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira, a quinta é verdadeira, então começamos na quinta. Durante a noite faz frio, é verdade. Vamos procurar essa informação. Na terceira sentença diz, quando Cláudio sai de casa, não faz frio. Se faz frio é verdade, não faz frio é falso. Epa!
para que essa sentença seja verdadeira. Se é falso o então, lembrando que nós podemos chamar de se Cláudio sai de casa, então não faz frio, não é isso? Lermos essa sentença dessa maneira. Se não faz frio, é falso, porque faz frio. Para que ela seja verdadeira, é falso que Cláudio sai de casa. E se é falso que Cláudio sai de casa, vamos para a segunda sentença, onde diz que Cláudio fica em casa. Se Cláudio fica em casa é verdade, para que a sentença seja verdadeira, é verdade que Maria vai ao cinema. E se Maria vai ao cinema é verdade, na primeira sentença está dizendo que ela não vai, então isso é falso. E se é falso que ela não vai, para que a sentença seja verdadeira, é falso que chove. Logo, se chove é falso, é porque a verdade é que não chove. E lá embaixo tem não chove. A quarta sentença é uma condicional. E pessoal, o então é verdadeiro. E quando que uma sentença condicional é verdadeira? Há três possibilidades. Quando for V e V, quando for F e V, e quando for o quê? F e F. Então, se o então é V, isso significa que o C pode ser verdadeiro ou falso. Vamos à tela? Logo, se não chove, é verdade, porque chove é falso. Para que essa sentença seja verdadeira, Fernando pode estar estudando ou não. Pode ser verdadeiro ou falso. Então, quanto a Fernando, nada podemos concluir. Que verdade que nós tiramos destas premissas, dessas sentenças, né? Vamos à tela? Não chove. Maria vai ao cinema. Cláudio fica em casa e faz frio. Logo, o que o CESP afirma? Durante a noite não chove. Epa, vamos voltar? Durante a noite não chove. É verdade. Logo, o item está correto, item certo. E com isso, concluo as questões de raciocínio lógico. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima.